Olá, seja bem-vindo a mais um resumo semanal de notícias. Meu nome é Fernando Frank, aqui da Maril Franklin Corretora. Venho trazer para vocês tudo o que aconteceu de mais importante aqui dessa semana. Então, sem muita enrolação, indo direto aos pontos, aquilo que realmente interessa, começando pelas notícias internacionais. Lá nos Estados Unidos saiu a ata do Fed. Essa ata do Fed, ela diz que a política de aperto monetário tá funcionando, né? Mas eles mostram que está perto de de, de ter um impacto tão grande na questão da inflação que pode começar a desacelerar aí o movimento de alta de juros, né? Porém, apesar de tudo isso, na hora que a gente lê a ata com todos os detalhes, muita gente ainda aposta no aumento de 75 pontos, né, para a próxima reunião aí do Fed. Então, apesar desse sinal de que a o movimento de alta de juros está terminando, né, dessa força, vai desacelerar, vai reduzir. Nessa próxima reunião, o mercado ainda, muita gente do mercado ainda aposta no aumento de 75 pontos. A média continua aí nos 50 pontos, né, mas as apostas em 75 até aumentaram após a ata, apesar dessa sinalização de que pode desacelerar o movimento de alta de juros, né? Então, esse aperto aí tá chegando nesse ponto de inferência aí. Lembrando que a ata saiu antes de diversos indicadores, né, lá dos Estados Unidos, né? Então, pontos importantes aí também. Saiu referente a informação, a reunião antes desses indicadores. Na China, né, a China suspendeu aí vistos e impôs novas sanções sobre as figuras políticas de Taiwan, né, principalmente, por exemplo, o embaixador de Taiwan nos Estados Unidos, né, então dando mais um movimento de retaliação à visita, é, à visita de políticos americanos a Taiwan, né, então um ponto que a gente continua observando, continua acompanhando de perto para saber o que pode estar acontecendo, né, e quais são os próximos passos. Vamos ver se isso vai desencadear um movimento mais forte ou não. A gente já sabe, por exemplo, que isso já impactou algumas empresas, como, por exemplo, a Apple, que já está prevendo aí um atraso na, na divulgação do seu novo iPhone, né? Então, um ponto aí importante também, né? Então, vamos ver o que mais que vai impactar essa briga aí da China com os Estados Unidos relativa a Taiwan. Temos também aí a zona do euro, né? A zona do euro, a taxa anual de inflação, né? O CPI, ele atingiu uma nova máxima histórica de 8,9% em julho, né? Ante a 8,6% em junho, né? Então, nesse momento aí importante, mostrando que a taxa de juros está subindo lá, porém, pelo lado positivo, o PIB cresceu 0,6% no segundo trimestre de 2022. Positivo porque cresceu, tá, pessoal? Não porque foi um crescimento absurdo, mas é um crescimento relativo ao primeiro trimestre de 2022, então uma melhora aí para o lado positivo da zona do euro, mas um ponto muito de atenção aí em relativo à inflação. Passando agora para as notícias nacionais, tivemos a pesquisa Focus mais uma vez. A pesquisa Focus traz aí o IPCA, né, na sétima semana seguida de queda, juntamente com o IGPM e o PIB subindo pela sétima semana seguida, né, o IPCA indo para 7,02%, o IGPM caindo para 11,12%, né, e até vale ressaltar que saiu o IGPM da segunda prévia de agosto, que recuou 0,57, né, lembrando que na segunda prévia de julho tinha aumentado 0,52, então ponto importante aí também, mais uma sinalização de que vai cair o IGPM nesse mês de agosto. E o PIB foi para 2%, né? Chegamos no patamar de 2% aí no PIB, mais uma vez aumentando aí. Já o câmbio e a Selic permaneceram estáveis, né? O câmbio em 5,20 e a Selic em 13,75, né? Então, acho que a Selic só deve mudar depois de uma próxima reunião do Copom, né? E o câmbio a gente vai ter que esperar mais um pouquinho também, ver o que vai acontecer. Ele está variando bastante, né? Então, hoje, por exemplo, fechou em 5,1961, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Então, nessa faixa aí de 5,20 é bem provável que continue aí por um tempo. Já o IGP-10 também saiu, o IGP-10 ele recuou 0,69 em agosto, ponto muito positivo aí para a inflação brasileira, né? Lembrando que ele tinha aumentado 0,60 em julho, né? Então, ponto bem, um destaque bem interessante aí.
E notícias que a gente já tinha muito tempo que a gente não falava, vou falar aqui de Covid, mas um ponto importante que a Anvisa recomendou a suspensão da obrigatoriedade do uso de máscara facial em aeroportos e aeronaves do Brasil. Isso é um ponto importante porque bota mais um fim aí na pandemia, né, o que auxilia aí no aumento do turismo, na movimentação da economia como um todo, né, então um ponto importante aí essa recomendação da Anvisa para a economia, né, e também, obviamente, né, para a saúde pública brasileira também, uma vez que a Anvisa é a maior autoridade no assunto. Partindo agora para o mercado brasileiro, o Ibovespa fechando hoje aí numa queda bem forte, né, de 111.496 pontos, fechando em 2,04 de queda. É um dia muito de realização de lucros. A gente teve uma inversão total da semana, né? A semana fechou aí agora com 1,12 de queda, né? Então a gente estava positivo na semana, estamos positivo no mês ainda com 8,08, mas no dia de hoje foi um dia de realizações. O mundo lá fora também balançou um pouquinho, aqui realmente nada segurou e despencou com força, né? Então, importante a gente acompanhar, mas no ano a gente continua com 6,37 de alta. Já as small caps fecharam hoje em 2,207, uma queda de 2,51, né, mostrando aí que o Bovespa caiu, tanto nas grandes ações quanto nas pequenas. A gente estava passando a semana subindo, às vezes um dia subia as ações de maior peso no Ibovespa, as de menor peso não subiam, depois era o contrário, mas agora todo mundo vai caindo no dia de hoje, né? Então, os small caps em 2,207, uma queda de 2,51, na semana uma queda de 2,23, mas a gente está em agosto com uma alta de 10,47 e no ano ainda uma queda de 6,70. Já o IFIX fechou hoje em 2.923 pontos, uma alta de 0,08, praticamente estável. Na semana, uma alta de 1,82 e em agosto a gente tem uma alta de 3,88. Já para 2022, a gente está falando aí de uma alta de 4,22. Para as BDRX, o dia hoje também foi de queda, né? Fechando hoje em 12.212 pontos, uma queda de 1,20. Na semana conseguiu se manter positivo, né? Com 0,17 de alta. E em agosto, uma alta de 1,89, mas no ano ainda caindo 20,61. Né? Parte aí do que ajuda a segurar um pouquinho foi que na semana o dólar subiu. Né? Então hoje o dólar, como eu já falei, fechou em 5,1961 dólar Petax, uma alta de 0,36. Na semana, uma alta de 1,84, comparando aí com a semana das BDRs, né, que fechou em 0,17, o dólar aí segurando bastante, né? Em agosto a gente está vendo aí uma alta de 0,15 para o dólar e em 2022 ainda uma queda de 6,89, né? Então essa preocupação aí do dólar também ter virado para o positivo no mês de agosto é algo que a gente tem que acompanhar, né? Apesar de depois do Petax o dólar deu uma recuada aí no final do dia, né? Então, mas vamos acompanhar como que vai ser na segunda-feira. O euro Petax fechando hoje em 5,2158, né? Uma queda de 0,40. Na semana, uma queda de 0,33, então o euro dando uma descolada aí do dólar, né? Aproximando, inclusive, né? Porque 5,19 para 5,21 a gente está falando aí de 3 centavos, né? Por isso que tem alguma coisa que a gente tem que acompanhar na segunda-feira para ver como que eles vão se caminhar, né? E até porque se o dólar começou a virar para baixo, o Bovespa também tinha que ter virado, ele não virou para baixo no final do pregão, né? Então pontos para a gente começar a acompanhar. Na semana, uma queda de 0,33 para o euro. Em agosto, uma queda de 1,47. Em 2022, a gente está falando aí de uma queda de 17,52. Passando agora para os fatos relevantes do mercado, né? Direto aí alguns pontos importantes aí de empresas, né? Então a gente vai falar, por exemplo, da Petrobras, da B3, entre outras, né? Então vamos falar também da CEMIG, tem ponto importante na CEMIG para a gente falar. Mas vamos começar aqui direto com Petrobras, né, que baixou novamente aí o preço da gasolina, é a terceira vez seguida, né, a terceira semana seguida, em 4,8%, ou seja, 0,18 centavos aí. Ponto importante para a Petrobras que diminui aí a receita dela, não necessariamente o lucro, porque ela está repassando os custos internacionais, mas um ponto muito importante aí dessa redução é para a economia brasileira, para a inflação brasileira, né? Então, vamos acompanhar isso aí. E ainda há quem diga que o preço da gasolina ainda está alto aqui no Brasil em relação ao internacional. Então, ou seja, sinalizando que
muitas pessoas sinalizando que pode ocorrer mais uma redução aí em breve. Outro ponto importante, Petrobras, foi que o CARF, né, ele derrubou uma cobrança de 6,2 bilhões da Receita Federal, né, então uma cobrança aí de imposto de renda, de CSL, né, cabe ainda recurso dentro do próprio CARF, mas é um ponto positivo aí para a Petrobras que a gente tem que acompanhar e ver os desdobramentos. 6,2 bilhões, né, pode ser 6,2 bilhões para serem distribuídos aí ao longo de 2023 ou até mesmo esse ano, né, mas qualquer dinheiro que sobra que ele não tem que pagar serve para virar dividendos aí, serve para ser lucro da empresa. Mas obviamente vamos acompanhar, né? B3. A B3 ela soltou algumas informações importantes. A primeira é que que ela informou que ela quer obrigar empresas a ter diversidade em diretorias e conselhos de administração, ou seja, ela quer que nas empresas listadas dentro da B3 elas possuam dentro da sua diretoria e do seu conselho, ainda não tem definido todas as regras detalhadamente, já está com uma consulta pública aberta, até quem quiser entra no site da B3, pesquisa a respeito, pode mandar os comentários para lá a respeito dessa obrigatoriedade, né? Mas o objetivo dela é que as diretorias e os conselhos passem a ter mais mulheres, mais negros e mais pessoas de outras minorias, inclusive LGBTQ+. Né? Então, ponto aí que a gente vai ter que acompanhar e ver, porque o fato é que a maioria das empresas ainda não tem isso, e essa obrigatoriedade não é tão legal no sentido de nada que é obrigado é feito por mudança cultural, né? Então é muito mais interessante fazer aí incentivos para as empresas, né, que tenham isso para poder realmente ter esse movimento do que ser obrigatório, né? Mas vamos ver como vai ser se comportado, o que vai evoluir essa situação e se isso vai impactar, porque ela fala inclusive em deslistagem de empresas que não cumprirem essa regra. Né? Então vamos acompanhar e ver como que ela vai tratar isso, né? E como que vai ser, e se vai ter alguma empresa que vai ser efetivamente punida por isso na prática, né? Ou se elas vão conseguir se adequar de forma correta ou simplesmente se adequar de forma de algum jeito, né? Vamos pensar qual pode ser, né? Mas trazendo agora para as informações mais de mercado mesmo, o Ibovespa, a B3 também soltou a nova prévia do Ibovespa, vai incluir aí a Arezzo ON, né, a Raizen PN e a São Martinho ON, e vai sair a JHSF ON. Né? Então, nessa segunda prévia, esse movimento que está tendo, interessante, mostrando aí que a Arezzo, Raizen e São Martinho estão com um volume de negociação mais interessante nesse momento, né? Então o Ibovespa aí considerando elas. Já que a gente falou também um pouquinho da questão aí da diversidade que entra na questão de ESG, né? A gente traga aqui também uma informação de ESG que saiu, né? Que apenas 30% das empresas que compõem o IBRX 100, né, têm passivos ambientais no seu demonstrativo e somente 22% tem algum tipo de risco de questões de ESG. Né? Então, ou seja, mostrando que ainda existe ainda um caminho muito grande na ESG para ser percorrido, né, que ainda, as empresas ainda não valorizam isso e, consequentemente, se as empresas não estão valorizando isso, provavelmente os investidores ainda não estão dando uma importância tão grande para esse assunto e aí talvez até para a B3 seria interessante focar mais nessa questão do que efetivamente na questão da diversidade, né, para forçar um pouco mais a ter mais informações e a gente começar a entender como que essas informações são relevantes para nós investidores. Né? Eu acho que esse é um caminho que pode ser avaliado, né? Então tem que ser entendido isso aí, mas é um ponto importante. Né? Passando agora então para a Vibra Energia, saiu o lucro líquido dela no segundo trimestre de 2022, ele teve uma alta expressiva aí de 85,1% quando comparado com o segundo trimestre de 2021, né? Então ponto muito importante. A gente tem também a Itaúsa com lucro líquido no segundo trimestre de 2022, que teve uma alta de 5,5% sobre o segundo trimestre de 2021, e ela também aprovou um pagamento de 12 centavos aí por ação em juros de capital, né, para o dia 30, no dia 30 do 8, vai ficar ex agora, dia 19 do 8, né? Então ficando ex hoje. Né? Então um ponto importante aí da Itaúsa também. E tivemos o Banco Inter divulgou um lucro líquido, né, revertendo aí
um prejuízo que ele tinha tido antes, né? Então ele teve um lucro líquido de 16 bilhões no segundo trimestre de 2022, mas ainda cabe ressaltar que, por exemplo, né, para um banco, e para um banco com o número de clientes que tem o Banco Inter hoje, o resultado dele não é um resultado tão forte quando comparado com outros bancos. Por exemplo, se a gente compara com o lucro aí do Bradesco, por exemplo, que está na faixa de 7 bilhões, né, a gente está falando que o lucro do Banco Inter deu 0,2% do lucro do Banco Bradesco. Claro que o Banco Inter ainda tem uma perspectiva de crescimento muito grande, tem muita coisa aí por trás, que é o que os investidores que apostam em Banco Inter que apostam, não apostam por apostagem, tá, pessoal, mas apostam no crescimento da empresa através dessa conversão e que no futuro ela passa a ter um lucro muito maior que o atual, né? Então, mas esse é um ponto, vale ressaltar, deu lucro, reverteu o prejuízo, isso é positivo, mas o lucro ainda não é um lucro muito grande para o setor, né? E aí, entre diversas outras coisas, e obviamente falando em termos de preço de papel, isso não quer dizer nada, porque o preço do papel ele trabalha muito com a expectativa futura, né? Então, esse preço desse resultado já se adequou e agora é a expectativa do próximo resultado. Por fim, eu trago aqui também CEMIG, né, que traz um lucro líquido no segundo trimestre que caiu 97,4% ante o segundo trimestre de 2021. Né? Então, é isso aí, você acende um farol e fala assim, meu Deus, o que aconteceu? E quando a gente entende, olha lá o balanço e vê a divulgação do resultado, vê os detalhes, a gente vê lá que tem um impacto de 1,33 bilhões no lucro, né, referente ao repasse de crédito do PIS e PASEF e com fins aos consumidores, né? Isso aí foi uma legislação nova que obrigou a CEMIG a fazer isso, fez esse ajuste nesse trimestre. Se tira isso, né, o lucro líquido dela, inclusive, cresce. Né? Então, é um impacto muito forte, né, desse ajuste aí do crédito piso PASEF, e é algo que a gente tem que acompanhar aí para a gente tomar as nossas decisões aí nos próximos dias, né, acompanhar os investimentos para a gente ver se faz ou não sentido em cada uma dessas empresas. Lembrando mais uma vez, aqui a gente não está recomendando nada, isso aqui são só apenas fatos que foram divulgados pelas empresas, né? Esses fatos o mercado já absorveu eles, né? E eles vão trabalhar em cima deles e com a expectativa para os próximos fatos. Então, os fatos que são relativos a balanço, vale a pena analisar o balanço com calma, entender e ver o que você espera para os próximos balanços, né? Olhando o setor, olhando o balanço atual, olhando as informações e olhando principalmente aí as linhas detalhadas de cada balanço, né? Como por exemplo o da CEMIG, que faz toda a diferença. Né? E quando a gente fala dos demais pontos, né, são pontos de informações que podem explicar alguns movimentos que aconteceram com as empresas que vale a pena a gente acompanhar também. É isso, pessoal. Agradeço todo mundo aí pela participação, por acompanhar a gente aqui nesse resumo semanal. E a gente volta aí numa segunda-feira para trazer o resumo do resumo. E sempre que tiver alguma informação mais detalhada, a gente aparece aqui para poder falar. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Bons negócios.